Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro Arthur aqui para dar um recado rápido. A gente acabou tendo alguns problemas técnicos no início desse episódio com o professor Everton, porém foi só 5 minutinhos, beleza? Depois ficou tudo certo e o episódio está cheio de conteúdo legal para vocês. Acompanhem aí. Ações do dia a dia de maneira adequada. Quando o cara ele é exposto a situações estressantes, ele começa a apresentar algumas alterações, alguns prejuízos que vão impactar diretamente a saúde mental dele. Isso a gente observa rotineiramente, cara. Pessoas que não têm diagnóstico, não têm um diagnóstico fechado, não têm um CID, que a gente chama, né? Mas já apresentam prejuízos, né, de ordem mental. Perfeito. E também prejuízos cognitivos, né, que isso é um ponto importante quando a gente fala de saúde mental, né? Os aspectos cognitivos que influenciam na saúde cerebral e na relação desse indivíduo, né, nas suas atividades de vida diária. Sim. Então é uma situação muito complexa, não é somente a ausência de doença, né? Às vezes o cara ele não tem uma doença em específico, mas ele já começa a apresentar ali prejuízos, né, de ordem mental. Quais seriam os sinais então, Everton, para a gente começar a entender um pouco mais assim? O paciente começou a apresentar essas características, para a pessoa começar a perceber que é importante ela cuidar da sua saúde mental. Cara, tem as alterações bem comuns, né? Na verdade, são sintomatologias comuns da dobradinha que a gente conhece, né? Que é depressão e ansiedade. Sim. Então, geralmente são doenças, são comorbidades associadas, né? O cara tem depressão e desenvolve ansiedade e vice-versa e tudo mais. Então, é muito comum a gente observar que o primeiro ponto é o cara ter um certo isolamento social. Às vezes a gente observa que as pessoas preferem, quando estão em condições ali expostas a estresse, ela acaba ficando mais isolada, né, com humor mais deprimido, apresenta tristeza profunda, falta de prazer. Então, esses são alguns sintomas. Atenção poderia ser também a pessoa que começa a perder a atenção, déficit também. Também, déficit de atenção, né? A pessoa ela começa a não conseguir focar nas coisas, então ela está aqui conversando contigo, né, e em determinado momento tu percebe que ela já não está ali presente, entendeu? Ela está aqui fisicamente, mas mentalmente ela está... Está divagando, né? Pensando em outra coisa. Tá viajando na maionese. Crise de ausência. Exatamente. Está com um pensamento muito acelerado, né? Pensando em outras coisas, principalmente pensamentos, ruminações negativas, né? Pensamentos negativos. Essas são algumas alterações, né? Só que qual é o problema disso? Isso é natural. A gente tem variações de emoção, variações do humor, que acontecem ao longo do dia, ao longo das semanas. O problema é quando você começa a perdurar com essas alterações e persistir por períodos longos de tempo. Por exemplo, para o cara ser diagnosticado com transtorno depressivo maior, é necessário que ele fique pelo menos 2 semanas apresentando esses sintomas de maneira recorrente, para poder ser diagnosticado. Então, ao longo do dia, tu vai ter uma alteração de humor, isso não é necessariamente uma doença. Agora, quando você apresenta isso de maneira crônica, a gente começa a se preocupar, né? Então a palavra-chave aí é persistente, né? Ou Exatamente. persistência. Exatamente, é essa cronificação desses sintomas. E Everton, me diz uma coisa, lá na FAMAS, tu era um cara que não era muito dessa área da saúde mental. Eu sei que agora a gente vai só mudar um pouquinho de foco, porque eu fiquei curioso, bicho. Tu fizeste lá essa residência porque era a única que tinha, ou tu começou a te interessar muito pelo assunto e fez com que tu te aprofundasse, quisesse ir para esse ramo? Que é um ramo... Punk. É um ramo punk. Ele é residente lá no Hospital das Clínicas, mano. Já foste lá? Não, nunca pisei lá. Porque eu acho que o cara ia querer te dele. Com certeza tem um problema. Eu ia ficar lá. Fica aqui, vamos conversar. Eu não falei nada. Troca a roupa. Eu olhei pra ti, é igual... Tá vendo? Isso é estigma. A gente vai falar de estigma, tá vendo? Mas sim, qual foi, bicho? Fiquei curioso agora. Cara, se eu falasse pra ti que eu amo saúde mental e pensei desde o começo da graduação e fui fazer a residência por causa disso, eu vou estar mentindo, né? Infelizmente, é a única residência que a gente tem aqui no estado do Pará. Fora do Pará, a gente tem outras residências em outras áreas, mas aqui a gente só tem essa. Então, era a opção. Eu sempre gostei, cara, de trabalhar com saúde. E quando eu estava no final da graduação, eu comecei a tentar buscar formas, né, de ter uma boa remuneração e atuar com o que eu gostava, né? Aí eu observei a residência como uma oportunidade de iniciar a carreira lá. E foi por isso que eu fiz. Né? Entendi. Mas eu já gostava de neurociência.
Então, Tu ficava me acompanhando. exatamente, Pega esse menino aí. Eu quero ser que nesse cara. Não queira, que ele é muito feio. Careca. Aí eu estudava bastante, né, os efeitos do exercício no sistema nervoso e tudo mais, mas era mais com uma característica neurológica, né? Sim. Aí, por isso que também casou algumas coisas, né? Querendo ou não, são sistemas e estudos ali Sim. similares, né? Próximos. Então, isso acabou me favorecendo um pouquinho. Então, eu gosto de estar lá agora. Como começou caindo de paraquedas, mas agora eu comecei a me adaptar, a entender um pouquinho gostar, mais, a né, gostar de estudar estar ali, entendeu? E essa área, inclusive, para quem não conhece, a educação física no ambiente hospitalar é uma área relativamente nova. A gente queria que tu falasse também um pouquinho de como é o teu dia a dia, como é a tua prática. O que o profissional de educação física faz envolvendo saúde mental? Cara, lá a gente tem diversas possibilidades, né? Eu descobri novos campos que eu não costumava atuar, porque eu tenho uma base de treinamento. Então, eu costumava trabalhar com treinamento físico, com exercício propriamente dito. Mas, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que entender que são muitas variáveis, como eu falei agora há pouco, que influenciam. E ter uma boa saúde mental ou um bem-estar fazendo alguma atividade é muito subjetivo. Então, por exemplo, o Pedro ele pode gostar de fazer treinamento de força e se sentir bem com o treinamento de força. Mas o João pode gostar de fazer dança, dançar. Pior que ele gosta. Dança árabe, dança árabe. Dança do ventre. Também, tem até vídeos E aí. essas modalidades vão gerar benefícios a nível de saúde mental de maneira específica para cada um, né? Então lá a gente tenta trabalhar com uma ampla gama de possibilidades. Então a gente faz exercício aeróbico, a gente faz exercício de força. Eu vejo esporte, vocês praticando futebol lá. Exatamente, futebol, cara, a galera gosta demais, então a gente Você faz... quer só treino de força, na real. Que vocês Não, Não, a eles gente têm faz uma muita ampla coisa, gama. Eu legal, vejo, legal. acompanho. A gente trabalha também com jogos cognitivos, né, que é uma área que eu não estava muito acostumada, mas a gente também aplica. Enfim, diversas vertentes ali da educação física em conjunto para poder atuar com a ampla gama aí de variações, né, de públicos que a gente tem ali dentro. Então a gente não tem públicos específicos, tem muita gente, diversos transtornos, diversas pessoas, diversas experiências, diversas histórias. Então é muito complexo e a gente tem que estar apto aí para saber em que direção seguir naquele momento, né, com aquela pessoa. Então, é mais ou menos assim que funciona. Mas vocês, na hora de produzir lá os estudos e tal, coletar os dados, vocês segmentam então? Tipo, esse estudo aqui específico com esquizofrenia, por exemplo, esse aqui com bipolaridade ou não? Sim. Por exemplo, a gente está começando a coletar agora os dados de umas pesquisas que a gente está fazendo e a gente fragmentou, porque, como eu te falei, tem várias patologias. Mas, para deixar uma amostra mais homogênea, a gente tenta pegar patologias específicas. A gente está avaliando, por exemplo, mulheres com transtorno bipolar. Então, a gente fecha ali para poder pesquisar. Porque, querendo ou não, alguns transtornos eles têm uma similaridade e outros são bem diferentes. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo quando a gente fala de pesquisa, né? Mas eles treinam juntos? Como assim? Tipo, vem uma galera que é bipolar, outra que é esquizofrênica, sim. e eles ficam fazendo tudo no mesmo horário, digamos assim. Sim. A gente tem uma certa rotina, né? Então, por exemplo, de manhã, no primeiro horário, a gente faz as atividades coletivas. Agora, não tanto que a gente está com mais obras lá no hospital, a gente não está saindo para o campo. Mas, geralmente, a gente ia para o campo, lá a gente fazia uma atividade com todos, né? Uma atividade em conjunto, exercícios de alongamento, de mobilidade, pegava um pouquinho de sol. E depois a gente fazia as práticas esportivas, que a galera gostava bastante. Ali todo mundo fazia junto, né? A gente promove, nesses momentos, uma interação social, né? Um contato ali com a equipe, entre os próprios pacientes, né? Então a gente seguia mais ou menos nessa ordem aí. Depois, a gente começava a fazer os atendimentos individuais. Então, por exemplo, tal indivíduo ali, ele precisa, sei lá, a gente observa que ele está com alterações em nível de força, alguma coisa nesse sentido, e a gente vai trabalhar de maneira específica com ele. Entendi. E assim a gente ia levando ao longo da semana com os pacientes que a gente tem lá, né? E me diz uma coisa, geralmente, quais são as patologias que vocês... Lá? Cara, tem muitas, mas as mais comuns, acho que internam com mais recorrência lá. Transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, depressão, que mais?
algumas pessoas com ansiedade generalizada, psicose não orgânica, que é quando ele não tem um diagnóstico fechado ali, não consegue identificar de fato qual é a alteração que o cara tem, eles fazem essa Pode psicose ser não tipo, por orgânica. uso de drogas, abuso de drogas, por exemplo. Também é muito recorrente, pessoas que desenvolvem psicose por consumo de álcool e outras drogas. Né? Então, são esses públicos mais ou menos aí que a gente atende lá de maneira isso que eu te geral. falar agora. Vocês têm um mapeamento dessas pessoas e o que levou essas pessoas a ter esse tipo de transtorno, condição? Lá tem alguns pacientes que dá para tu fazer, tem um recordatório lá, que são pacientes mais recorrentes, mas tem outros que às vezes a pessoa não tem contato com o familiar, não tem contato, por exemplo, tem pessoas em situação de rua que a gente não tem como identificar, né? Mas falando de transtorno mental, cara, tem muitas coisas que influenciam para o desencadeamento da doença, né? Para a doença emergir, surgir. Né? Desde alterações genéticas. Então, tem pessoas que têm uma predisposição genética para desenvolver esquizofrenia. Tem estudos mostrando que indivíduos que têm familiar com algum transtorno mental acaba sendo mais suscetível a desenvolver algum transtorno mental. Né? Tem alterações relacionadas a estresse. Então, indivíduos que são submetidos a estresse crônico, recorrente ali, ou eventos traumáticos agudos também podem desencadear. Sim. Então, tem muitas variáveis aí que influenciam para essa... Drogas, álcool. Droga, por exemplo, consumo excessivo de maconha, consumo excessivo de álcool. Cocaína, Cocaína crack, é né? pesado, Crack, né? cara, e tudo isso prejudica demais a saúde cerebral, né, e a saúde mental. Mas tu acha que todos eles, de alguma forma, não dá para saber, né? Mas pela tua percepção, todos eles não têm, no fundo, ali uma predisposição? Cara, tipo, não tem como falar que todos têm uma predisposição. Sim. Porque às vezes o cara ele não tem predisposição, mas, por exemplo, consumiu substâncias muito tóxicas que acabaram degenerando o sistema nervoso dele e o cara desenvolve a doença. Mas muitos têm, entendeu? O cara ele tinha ali um fator genético importante para desenvolver, mas o ambiente exatamente, mas por conta da epigenética, da relação dele com o ambiente, ele acabou desencadeando precocemente. Acaba aqui maximizando ou facilitando, né? Seria essa a palavra. Ou se ele não tivesse vivido naquele ambiente, poderia não ter se manifestado. Também Tem uma faixa etária assim que é mais perceptível, que ocorre mais nas pessoas, ou independente da idade, tipo... Por exemplo, para esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar, geralmente a incidência do primeiro episódio ele acontece ali na segunda década de vida. Então, tu começa a observar nos vintão, principalmente homens... Transtorno bipolar e esquizofrenia. Eles começam a apresentar aí o seu então, primeiro Pedro, episódio. Tu já tá safo. Já tô safo, já passei desse filtro. A não ser que eu já tenha tido e não foi percebido. Exatamente, não porque foi às vezes... Isso é curioso. Um problema, é curioso e é um problema muito grande. Porque o diagnóstico tardio ele é um fator prejudicial muito grande. Porque a pessoa ela não identifica o primeiro episódio ali, né? Principalmente quando está associado com álcool, né? Drogas ali. Ela acha que é a vibe da droga a droga, né? E não identifica o seu primeiro episódio. Porém, a partir do momento que o indivíduo tem um primeiro episódio, por exemplo, né, de psicose, de esquizofrenia, ele começa a apresentar uma degeneração neuronal acentuada. Né? Então, ali ele já começou a perder células nervosas e tudo mais. O cérebro dele começou a fritar, digamos assim, entendeu? E o cara não faz tratamento. Então, o declínio ele vai se acentuando a longo prazo. Quando o cara chega em 30, 40 anos, já está com um prejuízo cognitivo, um prejuízo comportamental muito acentuado, né? Isso acaba prejudicando demais a qualidade de vida. Quando o cara ele começa a fazer o tratamento precocemente, tem uma vida tranquila aí ao longo prazo. E tal. Exatamente. O professor falou lá que... Porque essa semana eu apresentei caiu para mim de antipsicótico lá, o seminário. Aí eu expliquei tudo, aí ficou no finalzinho aquela conversa, aí o professor falou assim, o problema de estudar esquizofrenia é que quando tu tá estudando, tu identifica várias coisas em comum na tua vida. Tu fica, meu Deus, mano, será que eu tenho e tal? Aí, não, porque os primeiros eventos ocorrem
Final da primeira para início da segunda década de vida. Eu falei, então o meu já tá safe. Mas eu tive algumas... Tô com 30. Não, mas eu percebo alguma coisa estranha as tuas. Tô brincando. Só que uma coisa interessante. Opa. Do nada, em relação à idade. Outros transtornos aí, como depressão e ansiedade, isso é muito curioso porque atualmente a gente começa a observar a incidência desses transtornos em faixas etárias menores. Né? Crianças e adolescentes começam a apresentar de maneira mais precoce esses transtornos, né? Que geralmente acontecia em pessoas mais velhas ali. Entendeu? Mais calejado já da vida. Mais calejado da vida, exatamente. Eu sei que é ruim falar sobre a questão do suicídio, mas aumentou muito os casos de suicídio em adolescentes e jovens. Cara. Sim. Uma grande parcela hoje do suicídio está voltado para adolescentes e jovens, para tu ver, né? Como Mas a sociedade está doente. tem relação com a tecnologia também, né, cara? Vários fatores, né? São vários fatores envolvidos, né? A tecnologia é uma delas. Seria multifatorial, né? Exatamente. Não tem como a gente definir um fator específico, porque são todos que influenciam. É multifatorial. Mas tem umas coisas curiosas aí da tecnologia. Por exemplo, o cara que vive no celular, né? Geralmente, qual é o tipo de mensagem que a gente mais compartilha? Besteira não, é mensagem coisa ruim, negativa. Mensagem negativa, Então, tu tem ali um ambiente recheado de informações negativas. Isso é muito impactante, porque quanto mais a gente entra em contato com essas informações, mais o nosso corpo, nossa mente, a gente vai absorvendo. Né? Então, tem pesquisas que mostram que quando você está próximo ali de situações estressantes, pessoas negativas, né? Informações negativas, tu começa a alterar estruturas cerebrais aí associadas a essas informações. Por exemplo, pessoas submetidas a esse tipo de estresse, elas aumentam o tamanho da amígdala. Sim. A amígdala é uma estrutura do sistema límbico associada com respostas ao medo, raiva e tudo mais. Isso gera uma desregulação aí a nível de sistema neuroendócrino, que pode desencadear aí alteração na saúde mental. Contar, né? Mano, passa um vídeo assim no YouTube do Moisés. Foi assaltar a farmácia e se deu mal, Moisés. Pum, é isso que eu vou assistir. Cara, é isso. Aí não, outra coisa. Aí fica no loop, né? Aí pronto. Aí o Instagram só vai mostrar isso. Ainda dá um like lá pra configurar. Tu vai almoçar e, porra, a televisão lá é morte, é assalto, é assassinato. É incrível, né, Tem cara? muita mensagem negativa, mas também tem outro ponto, é que na rede social todo mundo é feliz, todo mundo parece que tem uma vida maravilhosa. Eu acho que também isso acaba afetando as pessoas. Cara, Porque demais. soma, né? Soma com Consome isso, vai somando e consome porque a pessoa olha aquilo, pô, todo mundo aqui ganha muito dinheiro, todo mundo aqui é muito feliz, todo mundo aqui tem um corpo perfeito. Eu sou uma pessoa muito ruim, então as pessoas podem ter essa percepção. Exatamente. Quando, na verdade, a gente Da sabe que não é comparação, assim. né? Eu cheguei a conhecer pessoas, eu falei com o Mário sobre isso. Olha a loucura, ele tinha uma vizinha que ela se arrumava toda, fingia que ia pra festa, tirava um monte de foto e ficava postando na rede social. Ela não ia pra Olha. festa, uma pessoa que tinha tendências ali à depressão, uma pessoa que se isolava, mas na rede social ela era maravilhosa, ela era a melhor pessoa do mundo. Então, existe muito isso também na rede social, e isso pode favorecer, desencadear ou até acelerar essa questão, né, de doenças E psicossomáticas. principalmente adolescente, cara. Porque adolescente Adolescente. Tem essa ele passa necessidade. por uma mudança neuroendócrina, inclusive de estrutura, podas neurais, produção de dopamina diminuída, o nível de vício é muito mais latente no adolescente. Então, tudo isso envolve toda essa mudança estrutural que a gente está falando, de ambiente, de rotina. Tem esse processo de aceitação, de uma estrutura uma do cérebro. tribo e tal, né? Exatamente. A estrutura Aí do é cérebro foda. não está bem formada ainda. O próprio córtex pré-frontal ainda não está totalmente formado na adolescência. Então você tem um ambiente muito propício para que, se não for conduzido de uma forma adequada, só para a gente fechar aqui, para não ficar falando só de coisa ruim, mas o que tem acontecido nas escolas, a invasão das escolas e tal, isso tudo está envolvido com essa questão da tecnologia, né? Sim, demais. Mas é isso. Cara, mas assim, hoje, porque assim, é fogo que isso, de alguma forma, isso pode influenciar na nossa vida, né? Quando a gente trabalha com esse público. E tu tens hoje uma forma de te manter isento, sem influência, ou hoje tu ainda tem... Acho que amenizar, né? Aí seria, né? Como é que tá essa relação? Hoje eu consegui
meio que me desvincular, não de maneira desumanizada, Sim. mas eu consegui me afastar daquele campo e fazer uma observação mais de fora. Mas logo quando eu entrei, cara, as histórias, as condições, né, daquelas pessoas que estão ali fazendo o tratamento, né, são muito tristes, entendeu? Muito tristes e tal, e tu começa a observar o sofrimento daquelas pessoas. Tu vai absorvendo aquilo, né? Absorve, cara. No primeiro mês foi horrível, mano. Horrível. Imagino, cara. Tu volta pra Horrível. casa só pensando nisso. Exatamente, tu vai no ônibus imaginando, É tu chega como em é a casa, vida, tu fica né? imaginando, exatamente. A gente é tão ingrato, né? Ferga, meu Deus, minha vida tá ruim, Como é que eu tudo mais. reclamo, né? Aí quando tu começa a observar pessoas em situações bem complicadas, tu começa a se sentir mal, né? Então nesse começo foi muito difícil, mas depois a gente tem que fazer isso, cara. Tem que se afastar um pouco assim para conseguir lidar, para conseguir ajudar. Então Sim, se eu ficar sim. em sofrimento junto com a pessoa, eu não ajudo ela. Sim. Não consigo ajudar. São duas pessoas em sofrimento. Tu acaba adoecendo também, né? Exatamente, pô, exatamente. Tu começa a adoecer. Isso não pode acontecer, porque se tu tá doente, tu não ajuda o próximo. Sim, Né? Então com certeza. é muito difícil. Essa é a ideia, né, Odilon? Mas hoje, cara, Tu não também bem afasta mais pra tranquilo. cá porque tá atrapalhando a minha visibilidade. Esse rosto bonito aí. Mas assim, eu que tô entrevistando agora, cala a boca aí, Odilon. Alguém, eu acho que a Regi tá Ah, mandando mensagem. Essa aqui é a pergunta que eu tô Já- seguindo já o almoçou, roteiro. né? Já tomou. Ela tava me leitinho. ligando, daqui a pouco eu vou ligar para ela. Olha, tem uma outra pergunta que também envolve saúde mental, que são os estigmas, que a gente escuta muito. Ah, depressão é frescura. Ah, quem procura psicólogo é porque tá doido. São exemplos clássicos que a gente vai escutar, né, no dia a dia. Então, demais. a gente queria que tu comentasse um pouquinho sobre a questão do estigma e o que a gente poderia estar fazendo enquanto professor, educador, para explicar um pouquinho melhor para a sociedade a importância da saúde mental. Exatamente. Essa questão do estigma é algo muito comum, muito enraizado. Né? Esse estigma associado ao preconceito aí, principalmente quando a gente fala de transtorno mental. E isso impacta negativamente nas pessoas que têm esses transtornos. Né? Por quê? Como o Oslan falou aqui, muitas vezes as pessoas são entendidas como aquelas pessoas que não conseguem lidar com as suas frustrações, então isso é frescura, porque na minha época eu conseguia, eu passei por tanta coisa, eu comia pão com óleo, apanhava, Apanhei não e sei não o quê. virei ladrão. Exatamente. Olha. Caralho, essa foi... Tá entendendo? Aí, isso entra naquele aspecto do adolescente, né? Sim. Ah, na minha época agora eu estudo tudo, do bom e do melhor, aí tu fica nessa tua frescura e tudo mais. Isso prejudica ainda mais, né? Acentua ainda mais, porque a pessoa ela começa a se autodepreciar mais ainda. Então, aquele meu familiar, ou então aquela pessoa ali dava com situações bem piores e eu não estou conseguindo, meu Deus, não tem alguma coisa Piora a muito errada situação. comigo, exatamente, acentua mais os sintomas. Isso quando a gente fala de depressão, né? Sim. Outra coisa importante é que, por exemplo, na população masculina isso é bem mais evidente, né? O homem ele tem que ser forte. É. O homem ele tem que ser protetor. O Não homem pode ele chorar. ter fragilidade, ele não pode chorar. Cara, a taxa de suicídio na população masculina ela é muito, muito elevada, justamente por causa disso. Né? O cara ele não consegue se pressão, expressar, o cara ele não estresse. consegue buscar auxílio. Ele está passando por problemas, mas pelo medo do julgamento, pelo medo de ouvir esse tipo de coisa, ele acaba se isolando e tentando tratar de maneira isolada, ele sozinho, e não consegue e acaba piorando aí a sua situação. Né? Isso é muito forte. Agora, quando a gente fala de transtornos mentais mais graves, como esquizofrenia e bipolaridade, isso piora ainda mais. Né? A gente tende a entender que essas pessoas ditas como loucas, elas não têm valor, né? Sim. Então você ignora completamente aquela pessoa. Tá entendendo? Sim. Sim. Ignora os seus desejos, ignora as suas vontades, Sonhos, ignora objetivos, seus tudo, sonhos, né? seus objetivos, ignora a relação ali. Tem gente que passa nem olha, não tá entendendo? Tem medo. Meu Deus, se eu ficar perto daquela pessoa, ela vai me bater do nada, o cara tá ali de boa na lagoa, ele vai me dar um socão. As pessoas pensam isso. Isso é muito comum, né? Isso gera um preconceito e um prejuízo para essas pessoas de maneira muito acentuada, cara, muito, muito ruim. Por isso que é importante a gente estar abrindo esses espaços para debate, para conversar sobre saúde mental e tentar esclarecer essas coisas, que não é bem assim. Então, todos, né, a população em geral, ela tem que entender que todo mundo está suscetível a apresentar algumas alterações, né,
E é normal apresentar alterações, né? Porque a gente tem um equilíbrio dinâmico aí, quando a gente fala de saúde mental. E quando isso se acentua, a gente precisa buscar tratamento. Você faz o tratamento adequado, tu consegue viver tranquilamente. Por exemplo, pessoas com esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, que fazem o tratamento adequado, elas têm uma vida tranquila. Tem um trabalho, Tem um estuda, trabalho, família. exatamente. Exatamente. Gente que tem transtorno bipolar. Por Também exemplo, conheço. Na prática, lá no hospital, a gente encontra médicos, a gente encontra psicólogos, pessoas comuns Ah, tem é? transtorno. que têm transtorno e que em algum momento da sua vida, muito provavelmente por situações estressantes, acabam apresentando um desequilíbrio, entram em uma crise e tem que internar. Faz o tratamento, sai normal, tranquilo, entendeu? Uma pessoa comum como qualquer outra segue sua vida tranquila, entendeu? Então por isso que a gente tem que quebrar esses estigmas, esses preconceitos, entender o outro como um ser humano, olhar para aquela Sim, pessoa cara. como uma pessoa com sonhos, uma pessoa ser com humano, desejos, Não é um uma ser pessoa, humano não é como um- qualquer outro. Não é um robô, não é um cara Exatamente, que não é não tem bicho. alma, não tem... Exatamente, cara. Às vezes a pessoa trata pior como Tem como emoções, trataria um animal, perfeito. entendeu? Isso é muito ruim, cara. Então, uma aplicação prática desde já é que você, como ser humano, tem que ser um pouquinho mais empático. A gente precisa de mais humanização. Tratar o outro com respeito, independente da sua condição. Isso já vai ajudar demais, né? Sim. Ser aquela pessoa agradável para o ambiente ali, tudo isso gera positividade Tem que ter empatia, Eu né? só Se acho que a colocar galera no às lugar vezes do perde outro. a mão, cara, porque às vezes ou a galera não trata da pior forma possível ou trata como se a pessoa de fato fosse um... Não, calma, peraí. Trata de uma forma Exatamente. completamente diferente, que é tipo ser ultra positivo com ela e Exatamente. acaba colocando a pessoa numa caixinha ali e dizer, pô, cara, eu sou normal É também. aquele só tenho- tratamento como criança, né? Não, fica É. quietinho, a pessoa fala toda Inho. suave, no inho, diminutivo. A pessoa quer ser tratada igual, né? Isso é Exatamente como qualquer outra. como qualquer outra pessoa. E tratar assim, eu tenho até um amigo que é cadeirante, lembro de uma história que a gente tava brincando de vôlei, né? Ele tava lá na rede, aí eu fui O brincar com Odilon ele, a gente essas sempre histórias. brinca, né? Aí eu falei, olha, eu vou bloquear todas. Eu falei pra ele tava na rede, né? Ele não ia conseguir. Aí todo mundo me olhou assim. Aí ele começou a achar Caramba! Aí ele começou a achar graça porque eu tenho intimidade, a gente tem esse tipo de brincadeira. Mas tem gente que não entende. Ele quer ser incluído Ele na quer piada. ser incluído, ele quer ser tratado como qualquer pessoa. E todo que ele mundo. tem, Odilon? Ele é cadeirante. Ah, tá. Só que ele tava jogando vôlei, como qualquer pessoa. E aí eu tava. Não, olha, eu vou te bloquear, vou te marcar aqui. E todo mundo, não, tu não pode falar assim. Só que, pô, eu conheço o cara, eu tenho intimidade Sim, com ele. sim. E tudo que ele quer é ser tratado de maneira igual. Aí eu falei pra ele um dia, pô, bora lá descer pra praticar musculação. Ele, embora. Então, trata igual. Também tu não pode tratar no diminutivo, ó, tu não pode brincar, tu não pode jogar, tu tá excluindo a pessoa. Teu amigo lá do condomínio? É, lá do Pode condomínio. crer. Exatamente. Eu acho que a palavra-chave é a inclusão, né? Incluir Sim. a pessoa no ambiente ali e tratar ela da maneira como ela quer ser tratada, né? Isso é muito interessante. Falta ajuda muita demais. informação, né? Que a galera é muito Exatamente. ignorante em relação a esse assunto. A galera geralmente não gosta de conversar sobre isso, né? Sim. Acha que é uma caixa preta que a gente não deve tocar, porque, Isso, enfim. sim, Mas tem são coisas que a medo, gente, sim. exatamente, são coisas que a gente tem que estar debatendo constantemente aí para minimizar essas problemáticas. Agora lá, Everton, eles ficam internados, tem um tempo específico, ou tem gente lá que tá lá já há anos? Como é que é lá? Como é que funciona? Lá no hospital existem as clínicas, né? E na clínica psiquiátrica a gente tem 2 setores. Né? O setor de emergência psiquiátrica, que é quando a pessoa ela entra em alguma crise e ela necessita ser internalizada para fazer um tratamento de estabilização e minimizar a crise, ela vai para esse setor. Lá na emergência, ela tem que ficar de 3 a 7 dias. Esse é o período que ela fica ali, Internado. internada. Se nesse período a pessoa ela não estabilizou, né, a sua condição de Com crise, fármaco, tomando remédio com e tudo fármaco, mais. exatamente. Aham. Se ela não estabilizou, ela precisa internar por um período mais longo. Né? Aí ela vai para o setor de internação breve, que ficaria ali de 1 a 3 meses no máximo, entendeu? Para verificar se consegue estabilizar as condições ali, diminuir a crise para ela voltar para a sociedade. Entendi. Então são esses 2 setores aí, essa é a faixa de tempo que fica. E lá nesse setor tem, tipo, os quartos que as pessoas dormem ou não? É em outra área separada? Na emergência não tem quarto. Então, a gente tem os leitos lá e fica todo mundo junto, aí fica a equipe dos técnicos de enfermagem, os médicos, os psicólogos, todo mundo por ali.
Entendi. fazendo o monitoramento. Lá na internação já tem os quartos. Tem os quartos com os leitos, né? Aí eles ficam nos quartos também. Juntos, separados, juntos e separados? Os quartos eles são coletivos, né? Então ficam 2, 3 pessoas por quarto. Entendi. Aí tem os espaços lá para a pessoa, tem a televisão, tem o ambiente, o salão ali em comum. Né? Para fazer o Refeição, almoço, né? as refeições, as atividades e tudo mais. Então a gente geralmente segue esse padrão, né? As atividades são feitas no salão. O máximo que a pessoa fica lá 3 meses. Só que tem alguns problemas aí, porque, por exemplo, tem pessoas que são em situação de rua, Ah, sim. não tem família. Aí o que entendi. acontece? O Estado, a partir do momento que o indivíduo ele é internalizado lá, ele é institucionalizado, até é inadequado usar essa palavra, né? Institucionalizado, mas quando o hospital ele admite o paciente, ele fica sob tutela do hospital. Então ele só pode liberar o paciente se um familiar ou um responsável Entendi. ir buscar. Ele não pode, Tá bem, Volta vai pra embora. rua. Não tem condições, sim. entendeu? Aí tem pessoas nessas condições aí que estão lá há mais tempo. Né? Isso é um problema muito grande, porque a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, ela está bem defasada. Né? Então tem o tratamento, né, e os locais onde podem ser abrigados essas pessoas, né, estão superlotados. Então não tem como. É muito difícil tu conseguir, por exemplo, uma residência terapêutica para uma pessoa dessa, para ter onde ficar, entendeu? Aí Falta hoje- muita hospital- coisa, né? Cara, Evoluir. Olha aí, governador, fica olhando pra isso aí, cara. Porra. é bem punk, Manda a pra ele situação. esse episódio. Aí tem pessoas que estão mais tempo lá, tem pessoas que ficam 1 ano, entendeu? 1 ano, cara. É bem complicado. Tomando remédio. Lá só que lá o cara faz Full o tratamento adequado ali. Uma coisa, um problema da RAPS, né, é que o foco principal, querendo ou não, fica na medicação. Então o principal tratamento É o a medicamentoso, medicação. né? Exatamente. O fármaco. É o O medicamentoso. fármaco. E o que acontece? Geralmente os fármacos eles têm efeitos colaterais indesejados. E o paciente, a pessoa, ela começa a apresentar esses efeitos colaterais que por vezes não são comentados. Olha, por exemplo, você vai sentir tal coisa, isso é normal, isso é do medicamento e tudo mais. E o que ela faz? Ela descontinua a medicação. Pode Para crer. de tomar por conta Verdade. própria. Aí os sintomas começam a aflorar, a crise aumenta, na verdade entra em crise e interna de novo. Então a gente observa uma recorrência ali de pacientes muito grande. A recorrência alta de vocês lá. Exatamente. Então, por exemplo, o paciente saiu de alta, passa 2, 3 semanas, às vezes volta, cara. Para tu ver o quanto o sistema é falho, né? Esse tratamento a longo prazo ele é prejudicado por conta do abandono da medicação, o próprio estigma, o próprio preconceito, a falta de aceitação. Eu não quero tomar esse medicamento, eu não preciso do remédio e tudo mais. Por conta desse preconceito, a pessoa para e volta, né? Isso é muito complicado, né? A gente tem os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que eles fazem os atendimentos. Então, lá a pessoa ela sai, mas ela faz atendimento no CAPs. Lá ela vai buscar medicação quando tem. Lá ela tem algumas oficinas lá com exercício físico, equipe de profissional de educação física, terapia ocupacional, psicólogo, psiquiatra. Tem esse acompanhamento, né? Porém, superlotado, falta medicação. Aí, às vezes, o paciente só vai buscar medicação, aí não tem medicação, né? E a ênfase em terapias não medicamentosas é mais baixa. Porque isso é uma das barreiras, né? As pessoas, o paciente ele não vai entender que as terapias não medicamentosas são importantes. Falta o auxílio de outros profissionais da saúde para enfatizar isso. É muito mais fácil para um paciente... Tomar uma pílula, né? Exatamente. Muito mais fácil. Levar uma injeção. E o médico falar para ele, por exemplo, se você tomar esse remédio, você vai melhorar. Né? Vai conseguir estabilizar seu humor, estabilizar a crise. O tratamento é esse. Se eu falar para o cara, eu como profissional de educação física, cara, você tem que fazer exercício porque isso vai te ajudar demais no tratamento e tudo mais. Ele, a educação física, professor de educação física. Tem esse estigma como profissional. Se o médico falar, olha, cara, você tem que fazer exercício porque isso vai melhorar, na hora o cara faz. Querendo ou não, tem uma hierarquia quando a gente fala de profissional da área da saúde e o médico ele está no topo. Por mais que nós
tenhamos a compreensão que agora isso está mudando, até por conta da rede social, mas ainda tem essa hierarquia, querendo ou não, principalmente para a galera que é mais antiga. A minha mãe é muito assim, se eu falo, mãe, faça isso. Aí ela vai lá no reumatologista ali e fala, olha, a senhora tem que fazer musculação. Aí ela volta, olha, filho, agora eu tenho que fazer musculação porque o reumatologista recomendou. Porra, mas eu já falo isso há 20 anos para ela. Então tem uma hierarquia, querendo ou não. E essa seria já a próxima pergunta, Everton. Qual o efeito do exercício na saúde mental? Falar um pouquinho fisiologicamente alguns pontos principais para que a população comece a entender a relevância, a importância clínica do exercício na saúde mental. Perfeito, perfeito. Cara, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que entender duas coisas, né? Os aspectos de prevenção, né, e aspectos de tratamento. Eu vou tentar separar agora aqui para a gente discutir um pouquinho. Quando a gente fala de prevenção, tem diversas evidências apontando que o exercício físico ele é um fator protetor muito importante para desfechos relacionados à saúde mental, né? Então, diversos mecanismos acabam influenciando aí nessa proteção do exercício para a saúde mental e a saúde cerebral. Desde mecanismos associados à neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se ajustar, de se moldar a algumas situações. Estímulos, né? Exatamente, aos estímulos. A formação de novas células nervosas, a neurogênese. A melhora da comunicação entre essas células no sistema nervoso, né? Sinaptogênese. A própria conectividade, né? O aumento de substância branca ali no cérebro. Enfim, fatores neurotróficos. Tem muita coisa aí que influencia. Por exemplo, tem algumas pesquisas que mostram que indivíduos com maiores níveis de atividade física, uma meta-análise feita pelo professor Felipe Schutt, que é uma das principais referências em exercício de saúde mental, eles identificaram que indivíduos que eram mais ativos fisicamente tinham menores riscos de desenvolver depressão. Olha só que interessante, isso aí é um dado bem impactante. Os caras eles não se contentaram só com isso. O que eles foram investigar? Eles investigaram uma relação de dose e resposta, né? Então, indivíduos que atingiam pelo menos metade do nível de recomendações de atividade física por semana, eles tinham fatores de proteção na ordem de 18%. O que é muita coisa, 18%. E quando os caras atingiam aí as recomendações, essa taxa de proteção aumentava para 25%. Que seria um quarto, né? Muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Então, é um dos fatores aí que está bem consolidado, que é o nível de atividade física. Outro fator importante, que também está associado aí com benefícios e proteção a nível de saúde mental, é a aptidão cardiorrespiratória. Então, indivíduos que têm menor aptidão cardiorrespiratória apresentam um risco maior de desenvolver sintomas de depressão e ansiedade. Legal. Então, tem uma forte relação aí com a aptidão cardiorrespiratória. Outro ponto importante, a aptidão cardiorrespiratória também está associada com aumento de áreas importantes no cérebro, aumento do giro cingulado anterior, né, uma região do córtex pré-frontal que está associado com controle de funções cognitivas e também controle, regulação emocional. Então, tem muitos achados aí bem interessantes, uma fundamentação teórica muito robusta que pauta aí, que baseia a necessidade do nível da atividade física para benefícios em saúde mental. Dopamina também, você demais. Outro ponto importante que antes a gente não tinha essas informações. Até a força muscular parece ser um fator protetor para risco elevado de depressão. Isso é mais consolidado na população idosa. Então tem uma meta-análise aí com mais de 70 mil participantes que eles observavam que a galera que tinha menor força apresentava também um risco mais elevado de desenvolver a incidência aí de depressão, cara. Isso é muito bacana. Sim. Tem um dado também que é de capacidade funcional. As pessoas que têm uma baixa capacidade funcional são mais propensas aos sintomas depressivos. E a gente estudou isso no Parkinson, que foi o artigo do Tiago Alencar. E eles treinaram força. Aí quando eles treinam força, uma das características é também melhorar a funcionalidade. Sim. Então, se tu melhora a força e funcionalidade, tu está reduzindo a possibilidade de sintomas depressivos. No geral, parece que aptidão cardiorrespiratória e força e funcionalidade, eu diria que são variáveis determinantes aí, pensando em saúde mental. E o termo que a gente utiliza é neuroproteção. Tudo isso que tu falou aí está dentro de uma perspectiva de neuroproteção, que é o efeito do exercício pensando em prevenção. Exatamente. Então, tem uma gama de efeitos aí que vão gerar proteção a nível de tecido nervoso propriamente dito, né? E saúde mental, benefícios para a saúde mental.
Existe também, quando a gente fala de saúde mental, a influência do exercício no tratamento de pessoas que já têm transtornos. Né? Os transtornos mais estudados aí, que a gente conhece, são a depressão e a ansiedade. Ansiedade, são, né? Os clássicos, né? Exatamente, a da Bradney clássica e que é mais investigada a relação com o exercício. Cara, tem muita coisa falando de exercício e depressão. A depressão ela é uma doença muito complexa e multifatorial, mas eu vou me apoiar um pouco aqui nos aspectos neurobiológicos que é para a gente fazer a relação com o exercício. Né? O que a gente observa em indivíduos com depressão a nível celular? A gente identifica alteração neuroendócrina, né? Uma desregulação principalmente do eixo HPA, que é um eixo associado ao estresse, hipotálamo, hipófise adrenal. Esses indivíduos eles apresentam uma hiperatividade desse eixo HPA mediante as situações de estresse. E o que isso acontece? No final da cascata do eixo HPA, a gente tem aumento da produção de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E isso, de maneira crônica, acaba gerando uma neurotoxicidade, né? Uma alteração ali imunológica, o aumento da inflamação a nível de sistema nervoso central. E o que essa alteração desencadeia? Quando a gente fala dessa inflamação, a gente observa que essa neuroinflamação ela diminui ali o tamanho do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura associada à regulação do hipotálamo que controla ali esse nível de estresse. Então, esse hipocampo atrofiado, ele começa a não regular adequadamente o hipotálamo e a amígdala, que também é uma estrutura do sistema límbico, ela começa a acentuar a sua estimulação por hipotálamo e desencadeia aí esse efeito em cascata. Isso a gente observa alterações na produção do BDNF. Isso gera uma alteração na produção e na expressão de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma molécula extremamente importante para o trofismo da célula nervosa, para o desenvolvimento, para a maturação, né, para o funcionamento da célula nervosa. Que é estimulada pelo exercício. Que também é estimulado pelo exercício. Essa que é uma dos mecanismos-chave do exercício. A gente também observa alterações no sistema de monoaminas. Dopamina, noradrenalina, serotonina, principalmente em regiões específicas aí do cérebro, como o hipotálamo. Né? Aí, isso também pode ser impactado pelo exercício. Por exemplo, mais especificamente a noradrenalina e serotonina, que são as que estão mais associadas à depressão, a gente observa que indivíduos com depressão eles têm menor produção desses neurotransmissores e existe um desvio de um metabólito muito importante que é o triptofano. Sim. O triptofano ele é o precursor da serotonina. Sim. Essa inflamação que eu mencionei para vocês aqui, ela desvia a via desse triptofano em direção à via das quinureninas. As quinureninas, As CATs. Exatamente. As quinureninas, elas são, algumas delas em específico, que é a 3-hidroxiquinurenina e o ácido quinolínico, são compostos neurotóxicos, que também aumentam a neurotoxicidade, o estresse em regiões cerebrais, aí, dano celular. Né? Então, esse estresse crônico, essa inflamação, alteram essa via e aumentam aí o prejuízo a nível de sistema nervoso. Por outro lado, o exercício, ele desvia esse caminho. A gente observa que a atividade física, o exercício a longo prazo, de maneira crônica, ele aumenta a expressão, na verdade, ele diminui a expressão de uma enzima que faz esse caminho aí, que é a indolamina dioxidase. Ele diminui por meio do óxido nítrico a atividade dela, logo, ele reduz essa transferência, essa transformação de triptofano em quinurenina. E ele também aumenta, por meio da PGC1-alfa, a expressão das CATs, que o Pedro acabou de falar, né? Que é a quinurenina aminotransferase. Que ela transforma esse ácido quinolínico, que é neurotóxico, em ácido quinurônico, que é neuroprotetor. Então, diminui aí essa neurotoxicidade e gera uma neuroproteção. Ela não consegue ultrapassar a barreira hematocefálica. Exatamente. Reduz a neuroinflamação. É uma estrutura que não atravessa e reduz, de fato, a neuroinflamação. E tem pesquisas que mostram que o exercício ele aumenta a biodisponibilidade no plasma de triptofano, aumenta a disponibilidade de triptofano no cérebro, aumenta a produção e síntese de serotonina,
aumenta o receptor da serotonina e diminui a recaptação da serotonina. Ou seja, um efeito muito semelhante aos principais antidepressivos. Por exemplo, a sertralina é um medicamento que ela atua nos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Ou seja, um mecanismo muito próximo do exercício. É basicamente isso que o exercício também faz, saca? Então é um remédio muito potente. Com efeitos adicionais, né? O Exatamente, exercício, com ainda tem efeitos isso. Tu tá adicionais falando aí. aí só na questão de neuroproteção, Só basicamente. deixar mais ali Eu- na fenda sináptica, né? Não faz essa recaptação. Exatamente, diminui a recaptação dela, ela fica mais tempo ali, estimula mais ali o neurônio pós-sináptico e faz o seu efeito interessante aí. Por exemplo, tem estudos agudos aí feitos em modelos animais, que eles observaram que após uma sessão aguda de exercício, tinha um aumento da expressão de serotonina no córtex pré-frontal e no hipocampo. E em associação com esse aumento da serotonina, eles tinham um aumento de um receptor específico da serotonina. Ou seja, aumentava a serotonina e o seu receptor. Olha só que efeito interessante. Né? Então, Perfeito. esse é alguns dos mecanismos. Tem outros, né? Disfunção mitocondrial, o exercício aumenta a biogênese mitocondrial, né? Redução do estresse oxidativo, que também está associado com essas doenças. Então, de maneira em conjunto, o exercício ele consegue influenciar em diversas áreas aí neurobiológicas que influenciam na redução do dano cerebral. Foda, né, cara? Inclusive de Muito mudança foda. estrutural, de tamanho do córtex Exatamente. pré-frontal, ativação do córtex pré-frontal. Por isso que o exercício também ajuda na regulação emocional, no gerenciamento dos pensamentos. Então, é louco mesmo. Cara. É bem interessante. Inclusive, pessoas com transtornos mentais têm uma atrofia, né, Perfeito. do córtex pré-frontal, o aumento dos ventrículos, Sim. redução do O hipocampo. aumento da amígdala cerebral também. Você Exatamente. tem uma superativação da amígdala aí é cagada. Agora eu tenho uma pergunta. A gente está falando de tudo isso, só para deixar claro, qualquer tipo de exercício, mas até que ponto, e a questão também depois de tu jogares um desafio para o teu paciente, se depois de jogares um desafio motor, isso pode meio que dar um upgrade? Tem alguma pesquisa que relacione com isso? Porque também isso pode ser uma perspectiva interessante, né? Depois de gerar um desafio motor, será até que ponto tu podes, né, dar mais regulação nesse sentido, né? Dar um upgrade. Tem uma teoria, né, que a gente chama de teoria da... Como é o nome, rapaz? Da autodeterminação, que ela fala que o ser humano ele tem 3 necessidades psicológicas básicas, né? Competência, autonomia e conexão. Quando tu fala desse desafio, esse é um dos mecanismos psicológicos do exercício, que ele consegue gerar o que a gente chama de domínio e autoeficácia. Quando você desafia a pessoa e ela vai lá, executa e consegue executar, a gente gera aquela sensação de competência. Eu fui capaz de executar aquele desafio e executei com qualidade. Perfeito. Isso a gente consegue transferir para a vida. Sim. A pessoa ela consegue se tornar mais resiliente por meio do exercício. É um dos mecanismos interessantes aí. Pode ser utilizado, né? Geralmente a gente utiliza. Sim, sim. Tava pensando nisso porque tem muita coisa que dá pra gente... Na verdade, quando tu paras para pensar, é uma área que... Saúde mental e exercício é uma área que, infelizmente, a gente tem pouco investimento ainda, se tu fores comparar com outras áreas. É uma área ainda um pouco estigmatizada, que a gente comentou muito sobre isso. É uma área que não tem tanto incentivo e eu diria que até um certo preconceito. E como foi essa tua relação quando tu entrou no hospital com os outros profissionais da área da saúde? Será que eles têm noção da importância do exercício ou eles acham que vocês só estão ali para meio que jogar a bola, entendeu? Cara, a gente sofre, na verdade, com esse tipo de preconceito, infelizmente, né? A gente, hoje em dia, pelo menos na minha perspectiva, não tanto, está diminuindo. Mas a gente observava bastante aí esse olhar de brincadeira, né? O cara tá brincando, ele vai lá passar tempo. É para passar tempo, exatamente. Não é visto como uma intervenção. Exatamente. É visto como um passatempo ali para... Lazer. É lazer do cara, deixa ele lá, né? Essa seria a Exatamente. ideia. Isso geralmente acontece, isso é muito triste, porque quando tem essa diminuição da estimulação por meio de outros profissionais, o cara ele tem uma adesão baixa, né? Que é muito comum. A taxa de desistência aí, no tratamento, principalmente falando de exercício, aí é muito grande, na ordem de 80%, né? É muito alto, né? A Isso desistência. pensando em população geral, né? Em população geral. Quando vai para transtornos indivíduos com transtornos mentais, isso aumenta mais ainda, né? Ou seja, essa é uma taxa 2 vezes maior do que o abandono do uso de tabaco. Olha só, os caras conseguem
permanecer por mais tempo no tratamento de tabaco, quanto fazer o exercício, né? Permanecer com hábitos de vida aí associados ao exercício. Mas aí eu diria que a gente tem que olhar pelo menos o lado positivo, como a gente estava comentando, porque alguns anos atrás nem tinha residência em saúde mental. Né? E exercício Claro, hoje a com gente já certeza. tem, então eu acho que já foi um grande avanço. Né? Falar também um pouco do aspecto positivo, porque eu estava perguntando porque eu sei que é triste essa realidade, mas a gente tem que olhar também o outro lado da moeda, né? Só para não ficar um clima ruim, pô, os caras, né, não estão valorizando profissionais de educação física, saúde mental e tudo. Perfeito, é isso mesmo. E aí, Pedro? Eu tô aqui Ficou só tonto, aprendendo, né? Ficou cara. tonto. Eu tô aqui só aprendendo. Papo pesado, né, essa parada? Então, Tem muito mais coisa. Então, como a gente sempre finaliza com practical application, aqui no português é aplicação prática, o Everton vai falar aqui de 3 aplicações envolvendo exercício e saúde mental para o cara aplicar hoje, para ele pensar, olha, isso aqui vai fazer diferença na minha vida. Primeiro, a primeira prática aqui que a gente deve difundir para o mundo é faça exercício. O exercício ele tem um potencial de prevenir uma série de desordens de ordem mental e desordens físicas também. Né? Então, faça exercício. Everton, qual é o exercício? O que tu tiver mais interesse em fazer. Tem diversas pesquisas mostrando que tanto o exercício aeróbico quanto o exercício combinado e exercício de força tem potencial de reduzir alterações aí em ordem mental, depressão, ansiedade, isoladamente ou em conjunto. Então, como profissional, faça aquilo que tu te agrada mais, né? Porque esse fator de motivação para a prática, de adesão, ele é extremamente importante para o cara conseguir permanecer fazendo aquela atividade e ter bem-estar fazendo. Né? Outra coisa importante, tenha um pouco mais de empatia na população em geral. Seja um pouco mais empático com as pessoas que você está cercado ali. Sim. Entenda que todo mundo tem as suas demandas, todo mundo tem as suas necessidades, né? E você tem que ser um agente positivo na vida das pessoas. Isso vai contribuir demais para a saúde mental do teu colega e para a tua própria saúde mental. Né? E outra coisa importantíssima demais é pense positivo. Isso aí é algo que a gente deve explanar de maneira bem gritante, porque os nossos próprios pensamentos eles conseguem gerar alterações importantes na nossa estrutura cerebral. Né? Então, cultive mais positividade, autocuidado, tudo isso vai favorecer uma melhor resiliência e melhor saúde mental. Cara, tem artigo mostrando que a música que tu escuta influencia diretamente na visão que tu tem de mundo. Louco isso, né? Eu já li um estudo que fala sobre nível de glicose no sangue. As pessoas vão para um espetáculo e aí um espetáculo muito ruim, ninguém acha graça. E elas comem uma comida, aí eles dosam açúcar. Aí depois, um outro dia, elas vão, só que é um espetáculo muito engraçado e elas acham muita graça. E elas comem o mesmo alimento. Quem acha muita graça, eles conseguem ter uma captação de glicose melhor do que quem simplesmente vai lá e fica achando aquilo mó monótono, chato e tudo mais. Então também o teu pensamento, o teu comportamento, os pensamentos, né? Em respostas metabólicas, neurológicas, é louco isso. Eu diria também que uma aplicação prática, eu estava pensando aqui, é que se você é da área da saúde, fisioterapia, educação física, nutrição, e você não gosta de pessoas, não fique na área, meu amigo. Faz esse favor, porque a nossa área tem que ter esse sentimento, né? O pessoal lá de Coraci, vaza. Vaza, porque, cara, ou modifique o seu pensamento, né? Porque se você está na área da saúde, sinceramente, você tem que gostar de pessoas. Eu trabalhei muito tempo com idoso, eu ainda trabalho com idoso, né? Faço trabalho voluntário lá no Leres e, cara, a gente de vez em quando vai, né, ser bulinado pelo idoso, ele vai tratar a gente mal, mas a gente tem que entender que às vezes faz parte de um processo ali de educação do paciente, de uma doença do paciente, faz parte do processo. Você sofreu algum tipo de, sei lá, de algo assim, sei lá, agressão? Olha o estigma, Não, agressão, porque assim, a gente tá pode lá ocorrer, e sabe que pode ocorrer, né? Ficou com medo de alguma coisa? Como foi essa situação? No começo tu tem um pouquinho de medo quando tu entra. Mas tinha depois, medo? No começo sim, tu fica um pouco assustado, né, em algumas situações. Mas tu percebe que em alguns momentos a pessoa ela vai apresentar agressividade e ela demonstra que ela vai ficar agressiva. Né? Exatamente. Tu começa a identificar e tu já evita algumas situações. É experiência, né, cara? Isso Nunca daí. foi agredido.
Nunca passei Tu por esse olha e tipo fala de assim, situação. pra isso aqui eu não apanho. Já faço, cara. Começou agitado, não Pode fica vir. perto, não vai dar motivo também, né? O feedback, né? visual Exatamente. é importante. É, um pouco E da aí, experiência. não é isso? Seria isso, galera. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro Everton, coloca que ele vai entrar lá na nossa sala VIP, né? Tem uma sala VIP, tem ele vai uma ficar sala respondendo lá o VIP, pessoal do chat e Pode tudo. Daqui a mandar. 10 minutos. E se o pessoal quiser te encontrar, onde é que o pessoal te encontra, Everton? Lá no meu Instagram é meu principal meio de contato, né? É @Everton Nascimento, tudo junto. Lá eu compartilho algumas informações a respeito de exercício e saúde mental e exercício físico no geral. Então, só seguir lá e trocar uma ideia que a gente vai conversar. Show. Então, galera, gostaria de agradecer novamente o Everton. Muito obrigado, foi muito produtivo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Top. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, galera. Se não, aquele abraço, até o próximo. deixou a gente falar. episódio. Vocês querem falar? Eu acho que você falou e tal. Se não... Perdão, ninguém se prontificou. Podem falar, perdão. Tô brincando. Vai lá, termina lá. Então, galera, até o próximo episódio. Não esqueça que nós estamos no Spotify, no Instagram e no YouTube. Até mais, galera. Tchau, Aquele tchau. abraço. Até mais. Falou.